Olá, eu me chamo Rafael Rodrigues de Souza, cursista do curso de pós-graduação em especialização em educação, arte, educação intermediática digital, EMAC, UFG. Eu sou professor da rede municipal da Aparecida de Goiânia, formado em pedagogia e administração pública, e estou aqui dando continuidade ao desenvolvimento do DIC, que são os depoimentos investigativos, no qual relacionados à construção do trabalho de conclusão de curso, nosso artigo para a conclusão do nosso curso de especialização. Então, dando continuidade, quero agradecer ao meu orientador, no caso o professor Roberval, que está nos apoiando, e também a mediação, agradecer também o apoio da professora Valéria, que me deu um apoio muito grande também nesse nosso momento que está conosco novamente a turma. E quero dizer o seguinte, que dando continuidade então aos trabalhos, que professor Roberval, eu vi o seu vídeo, depoimento, o seu feedback da última mediação, e achei bastante interessante os esclarecimentos que o senhor fez em relação o foco principal, que eu havia questionado, eu havia pedido sugestões de esclarecimentos relacionados ao foco, ao tema principal do meu trabalho, que eu estava com muitas dúvidas. No caso da questão da contribuição do ensino de música, a contribuição do ensino da música no processo de ensino-aprendizagem dos alunos da Escola Municipal Raimundo Coelho dos Santos. Então, como o senhor falou, andei pensando, refletindo e cheguei a um denominador comum, no caso, cheguei a uma conclusão também de acordo com as leituras, com as pesquisas que eu estou fazendo. Na verdade, o senhor fez um comentário lá bastante interessante, quando nós pensamos que estamos fazendo algo novo, descobrindo coisas novas. Não, muito já se falou, muito já se discutiu, e realmente muito já se discutiu, muito se foi falado sobre esse assunto. Estou lendo, estou pesquisando e achando bastante interessante. Então, o que eu quero começar o seguinte, falando da seguinte forma, que quando eu pensei nesse tema, sobre o ensino de música na Escola Municipal Raimundo Coelho dos Santos, ou seja, a contribuição, porque na escola tem uma banda, que os alunos participam e tudo. Então, quando eu pensei em falar sobre isso, eu achei que seria algo mais próximo da minha realidade, o que realmente é. Então, o que eu pensei em refletir? Então, na escola nós temos, funcionam os 2 períodos, temos alunos de 1º ao 5º ano e de 6º e 7º anos. Então, como o senhor orientou, fechar um foco principal. Então, o que eu pensei? Justamente isso, pegar os alunos dos 6º anos, que no caso são 4 turmas de 6º anos na escola, e fazer o meu projeto de pesquisa baseado nesses alunos dos 6º anos. Porém, somente os alunos que participam da banda de música, que no caso eu já teria um público bastante reduzido. O que você acha? Então, porque também não são tantos alunos, ou seja, não são todos os alunos dos 6º anos que participam da banda de música. Então, não são todos, então são alguns alunos que participam. Então, o que você acha? Acho interessante focar nesses alunos dos 6º anos que participam da banda de música lá da escola. Então, fechei o meu público-alvo de pesquisa, são esses alunos dos 6º anos que participam da banda de música. E aí sim fixar uma pesquisa, tentar descobrir a questão da contribuição do ensino de música na banda que esses alunos estão tendo, no processo de ensino-aprendizagem deles, a contribuição que isso acontece, favorecimento, se há, como o senhor mesmo mencionou, se há contribuição ou se não há contribuição. Então, isso é bastante interessante. E também analisar a questão, durante a pesquisa metodológicas, se há falta de recursos, se não são os recursos tecnológicos que estão
se não há contribuição, se são os recursos tecnológicos que estão faltando, se a tecnologia vai também ajudar nessa contribuição e assim sucessivamente. Então pensar nisso é de acordo com essa análise. Então eu penso que a partir do momento que eu já estou conseguindo realmente assimilar esse foco, conseguindo fechar esse norte relacionado ao meu objeto principal, eu estou mais tranquilo para as leituras e para me centralizar, né, para me focar em determinado objetivo. Então, eu achei bem pertinente a sua fala, a sua colocação, quando você coloca a questão, né, realmente de termos que falar o máximo do mínimo, né, bastante interessante. Então é o que eu estou fazendo, certo? É o que eu estou buscando, que eu estou pesquisando, que eu estou tentando buscar entender, né? Então, isso que foi colocado no depoimento bastante interessante. Inclusive também o livro que você coloca nesse novo depoimento, que é Ensino de Música, Propostas para Pensar e Agir em Sala de Aula, né, da Liane Henschke e Luciana Delben. Então, eu achei bem bacana esse título desse livro, né? Como não encontrei ele também ainda, eu andei lendo algumas coisas, uns rascunhos, algumas resenhas na internet sobre ele, eu achei bastante interessante mesmo, né? Como você falou, uma leitura atual, uma leitura dinâmica, bastante interessante, certo? Então é isso, professor, né? Fechando essa parte do foco do trabalho, fechando essa parte do objeto, né, chegando ao denominador comum do objeto de pesquisa do meu trabalho, como eu já tenho isso mais claro na minha mente, vai facilitar a partir de agora o meu estudo, as minhas leituras que eu estou realizando, as minhas pesquisas que eu irei realizar. Como eu falei anteriormente, alguns livros eu estou esperando chegar, que consegui encontrar, fazendo pedido. O da professora Fernanda, como você colocou, ou como eu coloquei no vídeo anterior, estou terminando de fazer a leitura, algumas anotações que são bastante pertinentes e bacana mesmo para meu entendimento relacionado à questão digital, tecnológica, arte e tudo mais. É bastante interessante. E tem uma viagem programada agora para julho, né, que eu acredito que não vai atrapalhar tanto o desenvolvimento do meu artigo, mas eu quero que até o final desse mês eu consiga reunir todos esses referenciais teóricos para eu poder levar e lá continuar desenvolvendo o trabalho, fazendo as leituras e me aperfeiçoando. Espero que eu consiga, eu acredito que eu vou conseguir sim, porque isso não vai ser empecilho, certo? Então, pensando, né, no meu tema problema, no meu foco principal do trabalho, né, eu achei bastante interessante durante as pesquisas que eu falei, que eu pesquisei, é que a questão da música, né, na sala de aula, durante minhas pesquisas, ela foi, em determinado momento, foi tirada da sala de aula. No caso, né, eu achei interessante, porque a retirada da música dos currículos escolares, né, quando a reforma de ensino, através da Lei 5.692/71, criou a disciplina de educação artística, né, trazendo para o mundo do professor uma tarefa muito árdua e difícil, né, de trabalhar com 3 discursos artísticos diferentes, que no caso seria o plástico, o teatral e o musical, tudo em uma única disciplina, né, o que também dificulta muito o trabalho do professor, né, de arte, que muitas vezes nas escolas não são professores formados na área, né, não são professores que têm a formação específica para trabalhar com disciplina de artes, né. Então, quando a música sai de cena do currículo escolar e entra a educação artística, então nós temos um leque muito grande de possibilidades nas escolas, né. Então é aí que eu acho que a música perde um pouco de espaço. Por isso que nem todas as escolas têm bandas de música, nem todas as escolas trabalham nessa perspectiva de educação musical. E na escola que eu trabalho, graças a Deus, tem esse privilégio de ter essa banda, de ter uma educação musical lá dentro para os alunos. E é aí onde eu vou focar, né, no caso, saber qual é essa contribuição
para o ensino e aprendizagem dos alunos, né, na sala de aula. Então isso eu achei bastante pertinente falar aqui, certo? E também outra coisa que eu achei bastante interessante, que no caso que a nossa Liane Hentzke, inclusive o organizador desse último livro que você falou, ela diz o seguinte, né, que a inserção da educação musical na escola se justifica por proporcionar o desenvolvimento das sensibilidades estéticas e artísticas, da imaginação e do potencial criativo, o sentido histórico da nossa herança cultural, meios de transcender o universo musical de seu meio social e cultural, desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor, e o desenvolvimento da comunicação não verbal também, né? Liane Hentzke, a página 30. Então isso é bastante interessante quando ela coloca isso, né? Que realmente a inserção da educação musical na escola deve se justificar por algum motivo, e é justamente esse motivo que nos traz a analisar, né, esse leque de possibilidades que a educação musical na escola nos proporciona. Aí eu vou para também a fala do nosso outro teórico, que diz o seguinte: as atividades de musicalização permitem que a criança conheça melhor a si mesma, desenvolvendo sua noção de esquema corporal, e também permitem a comunicação com o outro. Weigel, 1998, Barreto, 2000, né? Apud Garcia. Santos, também, em 2002, afirma que atividades podem contribuir de maneira indelével com reforço no desenvolvimento cognitivo linguístico, psicomotor, socioafetivo da criança, da seguinte forma, no caso dos 3 aspectos que ele coloca, né, Santos, que é o desenvolvimento cognitivo linguístico, o desenvolvimento psicomotor e o desenvolvimento socioafetivo. Isso é muito interessante. O que a música pode proporcionar? Também Brescia, Apud Garcia, né, Santos 2012, ressalta também que os jogos musicais podem ser de 3 tipos, correspondentes às fases do desenvolvimento infantil, que é o sensório motor, simbólico, analítico ou de regras. E uma outra coisa que eu também, com essas minhas leituras, eu achei interessante, que quando se fala também muito no desenvolvimento do ensino, desenvolvimento da música no aspecto geral, existem muitas pesquisas e muitos trabalhos também voltados para a educação infantil, ou seja, para o início da vida escolar da criança, que a música está também focada muito nesse primeiro momento da criança na escola, ou seja, a música também está ali inserida naquele aspecto onde ela vai contribuir muito para o desenvolvimento psicomotor, social, afetivo, né, sensório motor. Bastante interessante. Inclusive, também estava lendo que eu achei bastante interessante que Vygotsky, né, muitos estudiosos ou escritores, pensadores, até mesmo professores, quando vão falar sobre música, do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento da aprendizagem, eles também colocam muito a questão da música nas teorias socio-interacionistas de Lev Vygotsky, né, que as suas teorias falam muito nessa questão, né? Vygotsky, Apud Lateio, 1992, fala que a questão do socio-interacionismo concebe a aprendizagem como um fenômeno que se realiza na interação com o outro. A aprendizagem acontece por meio da internalização a partir de um processo de trocas coletivas. Assim, desenvolve na criança um vínculo interpessoal que se dá na relação dialética ao seu redor, enfim, no seu meio social. Aí vem falando aqui, né, Lateio, 1992, página 31, o seguinte, que no caso de formação de conceitos fundamental no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, a criança interage com os atributos presentes nos elementos do mundo real, sendo essa interação direcionada pelas palavras que designam categorias culturalmente organizadas. A linguagem internalizada passa a representar essas categorias e a funcionar como instrumento de organização de conhecimento. Aí, onde se insere muito a música, né? A questão do ensino da música, a questão da musicalidade, não só do ensino da música, mas a questão do ouvir música, do apreciar a música, ajuda muito no desenvolvimento dessas crianças,
né? Isso que eu achei muito interessante. Essa parte que eu falei aqui um pouco sobre que eu andei pesquisando, é que eu achei legal falar, que eu achei legal falar mesmo, foge um pouquinho assim da minha temática, mas que eu acho bastante interessante, de acordo com as leituras que eu estou, com as pesquisas que eu estou fazendo, né, paralelas às leituras do material. Né? Então, outra coisa também que é a questão de Brasil, a questão que Brasil coloca, né, Brasil 1998, página 45. A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A música está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações, festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas, etc. Faz parte da educação desde há muito tempo, sendo que já na Grécia Antiga era considerada como fundamental para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da matemática e da filosofia. Justamente isso também eu queria colocar, que eu acho bastante interessante, que o ensino de música, ou a música de um modo geral, desde os primórdios, né, das primeiras civilizações, já se utilizava-se da música para estudo, para enriquecimento, né, para desenvolvimento intelectual, psicológico, psicomotor, da oratória, enfim, de demais objetos, de demais sensações que o ser humano possa desenvolver. Né? A música auxilia nesse processo. Bastante interessante. Saviani, também, 2003, fala a questão da educação integral do homem, né? Onde compreende o período desde o seu nascimento, onde ele vai para a creche, para a educação infantil, depois o ensino fundamental e posteriormente o ensino médio, quando o indivíduo chega por volta dos 16 anos. E esse autor ele fala que este é o tempo oportuno para o estudo da educação artística, sendo a disciplina necessária como parte do currículo, e que, segundo o seu entender, a música é uma dessas artes de grande valor educativo, onde nós colocamos a seguinte situação, né? É nessa fase, desde a pré-escola até o final do ensino médio, onde se insere a educação musical na vida dessa criança, na escola, não só na escola, realmente na vida, é que ele vai conseguir se desenvolver mais ainda. Né? Lá na escola, onde os alunos que participam da banda, eu percebo que na sala de aula e na sua vida de um modo geral, os alunos que participam da banda têm uma visão de mundo totalmente diferente dos alunos que não participam da banda. Então isso é bastante interessante. Ou seja, como a escola é uma escola muito grande, né? Lá é uma escola enorme, com bastante alunos, porém os alunos têm um público, porém a escola tem um público de alunos, é assim, digamos que muitos de uma situação econômica mais precária, outro de uma situação econômica mais, digamos assim, mais tolerável, né? Por nós termos esse público, nós temos várias visões de jovens lá, ou seja, vários alunos de várias formas, né? Que lidam com drogas, que lidam com furtos, que pais são alcoólatras, que pais separados, que pais não acompanham, e, enfim. Aí aqueles alunos que participam da banda, eu percebo que tem uma certa maturidade, um certo entendimento sobre a vida, um certo entendimento sobre a realidade à sua volta, diferente dos alunos que não participam. Ou seja, a música está aí desenvolvendo um papel além da sala de aula, né? Além das portas da escola, está desenvolvendo uma realidade de vida para esses alunos. Aí é o que o Saviani 2003 coloca, né? A música é um tipo de arte com imenso potencial educativo, já que, a par de manifestações estéticas por excelência, explicitamente ela se vincula a conhecimentos científicos ligados à física e à matemática, além de exigir habilidade motora e destreza que a colocam, sem dúvida, como um dos recursos mais eficazes na direção de uma educação voltada para o objetivo de se atingir um desenvolvimento integral do ser humano. Saviani, 2003, página 40. Então é aí que nós chegamos num denominador
um denominador com bastante ênfase, né, como a música contribui, né, esse ensino de música na escola, né, contribuição, já podemos dizer, no caso, né, professor, que eu já poderia ter encontrado uma contribuição para a vida desse aluno, né, a contribuição social, né, no processo de ensino-aprendizagem, né, uma contribuição social também é válida, né. Outra coisa bastante interessante é o que Correia 2003, página 85, coloca, né, que a utilização da música, bem como o uso de outros meios, pode incentivar a participação, a cooperação, socialização e assim destruir as barreiras que atrasam a democratização curricular do ensino. A prática interdisciplinar ainda é insípida em nossa educação. Bom, né, atrasa a democratização curricular do ensino, mas porém, né, como a educação, a prática interdisciplinar ainda é insípida em nossa educação, inclusive Ana Meire Barbosa fala em um dos seus artigos a questão da interdisciplinaridade, né, que hoje é vista como algo difícil de se trabalhar nas escolas, porém seria um fator de excelência dentro das escolas, porque iria se relacionar a música com as outras disciplinas e juntas desenvolveria nos nossos alunos aspectos mais sociáveis, que eu acho muito mesmo legal de se fazer, de se falar, né? Realmente a escola que trabalha nessa perspectiva de interdisciplinaridade tem mais chance de ter uma educação com mais excelência do que as que não caminham por esse lado, né? por esse meio, digamos assim. E para fechar aqui esse momento da segunda mediação, professor Roberval, eu acredito que vou conseguir desenvolver um trabalho bacana até o final no desenvolvimento do nosso DIC, né, do trabalho de conclusão de curso, e que há sim conexão, há sim o que se fazer, o que se identificar lá no meu objeto de estudo, contribuição, né, como o senhor falou, né, se há ou não contribuição, se deve haver ou não contribuição no processo de ensino-aprendizagem dos alunos que participam, dos alunos do sexto ano que participam da banda de música da Escola Municipal Raimundo Coelho dos Santos. Então, fechando esse foco principal nesse objeto aqui nessa mediação, né, espero ter possibilidades mais amplas, né, para dar continuidade, né, como o senhor me orientou, tanto na primeira como nessa segunda mediação, as leituras eu irei me esforçar mais, irei me dedicar mais a fixar-me nessas leituras para que consigamos, para que eu consiga compreender mesmo esse aspecto da música, do ensino de música nas escolas. Eu acredito o seguinte, que assim, não é algo novo, mas porém para mim, como sou pedagogo, administrador, que eu não estudei música na minha graduação, na minha formação, estou estudando agora na pós-graduação, mas eu tenho um conhecimento, né, teórico e prático de música um pouco, que irá me ajudar juntamente com na escola. Nós já tem um quadro também de professores, né, maestro, que trabalham com os alunos, vai me dar um suporte bem bacana para desenvolver esse trabalho com muita seriedade, com muita clareza no decorrer do desenvolvimento dele. Então eu acredito que a partir de agora, fechando esse foco, fechando esse começou a fechar com um objeto fechado, com um foco fechado, partir realmente para o que o senhor orientou, para as leituras, para ter mais uma compreensão, um clareamento do desenvolvimento da música, né, no ensino da nossa escola, do ensino, da contribuição do ensino da música para os alunos do sexto ano, das alunos do sexto ano que participam da banda de música da Escola Municipal Raimundo Coelho dos Santos. Então, a partir de agora é fixar-se nesse objeto, fazer as leituras
e partir para começar a escrever um rascunho, alguma coisa já para ajudar a uma adiantada no material do produto final do artigo, né? O que o senhor acha? Você acha que eu já devo começar a escrever alguma coisa, alguma pesquisa, alguma parte mais teórica, escrita, ou não? Você acha que eu devo mesmo só focar nessa questão das leituras, nessa questão do entendimento da temática, do entendimento do que os autores me falam, o que os autores falam, o que os autores não falam, os autores relacionados a essa temática, né? Então, eu espero que também você me ajude um pouquinho nessa parte. Posso, ou não, espero uma etapa de escrever mais à frente. Então, é isso aí, professor. Eu encerro por aqui a minha fala, né, sobre nosso diálogo aqui de construção do meu trabalho de conclusão de curso, esse meu depoimento investigativo. Eu encerro por aqui a minha fala e acredito que vou chegar nela como bastante interessante, né? Só para reforçar o que eu falei anteriormente relacionado às leituras, né? Estou buscando, professor, o material aí, os livros, as referências bibliográficas que o senhor colocou, né, para leitura. E também fazer uma pergunta, né? Esses autores, como o senhor falou, deve ter, tem lá na biblioteca da UFG, né? O senhor como professor lá do quadro, acho que deve ter sim, né? Eu vou ver a possibilidade dos que eu não consegui comprar, dos que eu não consegui encontrar, estar tentando ir lá, né, buscar, né, para fazer essas leituras, se eu consigo, né, antes da viagem ou depois da volta. Mas eu creio que eu vou conseguir encontrar, se não todos, mas a maioria, para poder fazer essa leitura e me aprofundar mais sobre o tema. Mas no mais, eu agradeço, professor Roberval, pela atenção, agradeço pela orientação, pelas indicações do material de leitura bibliográfica, o referencial, e estamos aí para dar continuidade a esse trabalho. Agradeço a atenção mais uma vez, professora Valéria também, e aos demais envolvidos nesse processo que é a construção do nosso projeto de conclusão de curso e na especialização de um modo geral. Muito obrigado e até a próxima.